Bom, vamos lá, dando continuidade no nosso estudo, a gente vai hoje continuar falando sobre ação. Essa parte, esse grupo dos versos da voz da voz do silêncio, ele fundamenta muito na importância da ação, né? Que é esse contraponto ao asceticismo exagerado. Então, vamos lá, eu vou colocar o slide. Vou fazer aquele truque já de pôr, voltar, que é a forma que dá certo. Bom, está todo mundo vendo verso 129 e verso 130. Tá aí? Tá Ok, certo? tudo certo. Eu peguei a manhã. Agora você já pegou o jeito, né? Peguei. Vamos lá. Então, o que ele vai falar agora? Né? Dando continuidade nessa perspectiva da importância da ação, a necessidade da ação. É sempre aquele ponto, né, de renegar a nossa existência corporal, que é a limitadora, e aí o afastamento da sociedade, das pessoas, de tudo que atrapalha, né? E o princípio da inação. E é isso que tem colocado que não, né? Não, a ideia é vivenciar, é viver a vida com todos os elementos que ela oferece. Então ele vai falar assim: a lâmpada brilha quando estão limpos pavios e óleo. Para limpá-los requer-se um limpador. A chama não sente o processo de limpeza. E aí ele continua: os ramos da árvore são sacudidos pelo vento, o tronco permanece imóvel. Tanto a ação quanto a inação podem ter cabida em ti. Teu corpo agitado, tua mente tranquila, tua alma tão límpida quanto um lago de montanha. Esse verso é bem importante porque ele vai colocar exatamente essa separação da alma e a mente entendendo como um instrumento que a gente utiliza nessa existência, como parte do nosso veículo. São duas coisas que não se misturam. Então, quando ele coloca a lâmpada brilha e quando estão limpas, para isso precisa um limpador. Precisa alguém que limpe, né, o pavio, o óleo, para que a lâmpada brilhe. A chama não sente o processo de limpeza. Então, existe uma natureza pura na nossa existência, né, que ela não se contamina, que é esse princípio. Usar a palavra alma, espírito, é muito complicado, porque dependendo da linha, dependendo da conjuntura, né, tem diferentes significados. Mas, basicamente, aqui está sendo utilizado a alma no seu sentido mais puro, a consciência universal que permeia todos os seres, e não a individualidade. Então, essa consciência pura, ela não se enreda. Eu acho que uma das metáforas que a gente usa bastante é aquela da alma estar dentro da carruagem, né? E utiliza a carruagem para o caminho, assim como o cocheiro, a rédea, são todos instrumentos. A rédea é a inteligência, os cavalos dos sentidos, o cocheiro, a inteligência, perdão, a rédea a mente, os cavalos dos sentidos, todo esse conjunto que a gente utiliza para experienciar a vida, a alma, na verdade, ela só está observando isso. Ela não é melhor, não é pior, ela já é realizada em si. Então, ela não sente. Quando a gente está falando, né, existe um ponto importante, que até por coincidência no Gita a gente está falando na live, exatamente esse ponto da ação e da necessidade da transformação. Né? Um dos pontos até que uma das tradições, o taoísmo, ele traz isso como uma simplificação de tudo, né? Simplificação no sentido de colocar as coisas de forma mais simples e prática. O que a gente tem que entender é que a gente tem um equipamento limitado, o corpo, e é necessário que a gente transforme ele, né? Que a gente vá trabalhando devagar a transformação desse corpo. Só que o que está sendo colocado aí que é interessante é que a alma em si, ela não tem que se transformar em nada, ela não sente esse processo de transformação. Não existe nenhuma evolução, né, que vá trazer um benefício à alma. É simplesmente um processo de limpeza, de purificação. A alma está presa num condicionamento limitado, no qual ela não consegue se expressar, né? A gente não consegue alcançar essa voz do silêncio, porque a mente está sempre atrapalhando no sentido de movimentando. Então, na medida que a gente vai transformando o nosso corpo, dando suporte para a nossa mente, fazendo todo esse trabalho, na verdade, ele é de limpeza.
E aí a alma se expressa. Ela não sente esse processo de transformação, ela não vai ser melhor. Então, o que está caracterizando nesse verso é que o corpo se agita, né? Enquanto a gente conseguir manter esse universo da mente, que é a interlocutora da existência com o mundo, né? Aquietando a mente, tranquilizando, mantendo a mente tranquila, independente do mundo externo, então, como ele coloca no final, né? O corpo agitado, mente tranquila e a alma tão límpida quanto um lago da montanha, sereno, né? A alma está ali, ela não tem não existe um princípio de desenvolvimento da alma, e sim de purificação de um sistema no qual a alma não se expressa porque ela tá presa num condicionamento limitado. Se a gente vê isso nos outros seres, né, a diferença do ser humano para os outros seres é a capacidade de transformação, de observação, de conseguir modificar esses padrões. Nos outros seres, essa condição é mais grosseira. Então, imagina que toda a existência do universo é permeada por essa consciência única, que a gente pode chamar de Deus. Essa consciência pura, que não se contamina, ela está tanto no ser humano, quanto num sapo, quanto numa pedra, quanto numa árvore. Enquanto ela está na pedra, a capacidade de expressão daquela árvore, daquela alma, é muito mais limitada, porque a existência da pedra é muito mais grosseira. E aí, na medida que outros seres vão tendo expressões mais sutis, a condição dessa alma se expressar, ela se amplia. Por isso que o ser humano é tido como uma das maiores possibilidades nesse mundo que a gente vive. Por quê? Porque dá a condição de se trabalhar essa transformação, né, do veículo no qual a alma está, expressando como está em todos, e aí alcançar essa voz do silêncio, essa condição, né, de intuitiva, essa pureza da existência, que está contaminada pelo ego, pelas vontades, né, pelos desejos. Então, o princípio básico é buscar primeiro uma ação correta, né, que é a ação sem esperar nada em troca. E o Bhagavad Gita, ele se debruça, por coincidência, está no mesmo ponto na live e discussão desse texto, né, que é exatamente essa condição da discussão da ação correta, né, e da busca por essa alma. E aí, lá está falando mais sobre o aspecto de devoção. Então, no capítulo 30, né, do Gita, ele define o que é uma ação mais elevada. Qual é a ação mais elevada? E aí ele cita, né, rendendo todas as tarefas a mim, quer dizer, fazendo todas as tarefas para essa existência como um todo. Se eu sou parte desse universo como organismo, né, assim como posso comparar o organismo humano, várias vezes a gente já fez isso, qual é a ação melhor? É a ação que você faz para o organismo, para tudo. Então, renda todas as tarefas a mim, Krishna personificando essa existência. Em pleno conhecimento de mim, quer dizer, quanto mais você desenvolve um conhecimento desse funcionamento como um todo, desse organismo, mais você vai render essa tarefa com conhecimento. Porque você pode fazer também uma ação de caridade, de doação, de devoção, na ignorância, não na ignorância pejorativa, ignorando aquilo de forma correta, né? Muitas das vezes as ações caridosas são feitas com o impulso egóico, né? Eu faço para conquistar um espaço no céu, eu faço para ter algum reconhecimento, eu faço para que as pessoas sejam felizes, né? O fato de eu condicionar algo, né, eu já estou tendo uma expectativa e uma intenção. Percebe a diferença? Quando a ação é feita absolutamente com uma fluência de naturalidade, não existe nenhuma intenção, nem a própria intenção de que a pessoa seja feliz. É feito porque aquilo deve ser feito. Essa é a ação mais correta. Essa é a mais elevada consciência na ação. Devotadas ao todo, eu faço aquilo porque isso vai harmonizar de forma geral, é uma ação para que tudo funcione de forma harmônica, com conhecimento disso, sem desejar lucro ou ganhar nada com isso, e sem alegar a posse da ação, e o último, né, se livrando da letargia. Sem alegar posse, quer dizer, não sou eu que fiz, né? Não é o rim que filtrou o sangue e porque ele filtra, porque ele está cumprindo o papel de filtrar, que é parte de um corpo,
ele não pede nada em troca, percebe? Essa é a ação mais elevada na consciência, que é a ação, aquilo que tem que ser feito, sem desejar nada, sem intenção nenhuma, e ponto último, livrando-se da letargia. Você tem que agir, por isso ele termina, lute, né? Levante e lute. Por que ele termina a frase assim? Porque está sendo uma discussão se ele vai lutar ou não. A Juna pensa em não lutar, porque são os parentes, tem todo um questionamento, né, se deve agir ou não. E aí, quando ele termina, ele fala, livre-se da letargia, levante e lute. Volta ao rim, né? O rim vamos colocar ele como um exemplo. Ele está rendendo todas as tarefas ao corpo. Ele não tem, mas se tivesse inteligência, teria pleno conhecimento dessa ação. Estou fazendo isso porque eu sou parte desse tudo e eu faço isso para que funcione o corpo inteiro. Isso seria o conhecimento, né, de mim, como está colocando o Krishna. Sem desejar nada. Ele não está fazendo isso para ganhar alguma coisa. Ele está fazendo isso porque ele é rim e ele faz isso. Ele não alega posse. Ele não está falando que ele decide fazer a filtragem. Ele faz porque ele é rim, o dharma dele é esse, e ele não, a posse da ação não é dele. E aí, o final, faça. Né? Não adianta, eu sei de tudo isso, mas não faço. Né? E aí, vou ficar lá, hoje eu não vou filtrar o sangue, porque eu não estou afim. Percebe? Não. Né? Levante da letargia e lute, é a sua função. Pega um modelo desse qualquer, de um ente da natureza, com as suas ações, e compara com a gente. Eu acho que esse é o princípio. Eu estou usando o rim, né? Talvez o rim não seja tão poético, né? Mas pegue, sei lá, um outro exemplo, vai ver que a ação, como está descrita no verso 30, como a mais elevada da consciência, é essa, é a mais natural, é a mais conectada com a natureza, é a mais sem o ego, né? Sem a perspectiva de ganhar alguma coisa. Essa é a ação. Então, é difícil? Porque tudo é voltado para um bem-estar. Né? Existe sempre um princípio egóico que traz a ação voltada para render alguma coisa para a gente no final, né? Seja ela sutil, grosseira, mas sempre o ego está preso. Então, se tem essa grande dificuldade milenar, vem do DNA da gente essa questão de egóica, de sobrevivência, etc., faz parte da nossa intrínseca da nossa existência humana, então faça isso sem conhecimento mesmo, que é o princípio da caridade, da doação, dos princípios devocionais. É fazer, né? Livre-se da letargia. Podia até começar o texto de forma ao contrário. Livre-se da letargia e lute, mas lute da forma correta. Fazendo a ação correta, mesmo no modo da ignorância, está tudo certo, né? Porque a gente, com o tempo, vai aprender. A gente vai desenvolvendo essa capacidade com o tempo. Vai transformando a nossa existência, sem culpa, admite, o grande princípio do autoconhecimento é retornar à visão de como a gente funciona, quais são os nossos limites, os nossos condicionamentos, reconhecer cada um deles e ir trabalhando. Isso se expande para qualquer área da nossa existência. Se a gente pegar a questão do racismo, homofobia, todas essas questões que estão voltando de forma muito triste no nosso momento agora, que deveriam já estar suplantadas há muito tempo, né? Devia já ter passado isso, mas a gente pensar, todos nós temos uma raiz, né, dentro dessa concepção, porque fomos criados numa cultura muito difícil, né? Que, de certa forma, aquilo está intrínseco. Então, qual é o primeiro princípio para que a gente se livre do racismo? A gente tem que, primeiro, se auto-observar, né? Notar que existe, eu falo de mim, não falo de vocês, não falo de mim, notar que existem vários traços racistas, né, incorporados na nossa existência por vários motivos culturais, etc. E tentar lidar com cada um, né, sem culpa, sem querer botar debaixo do tapete, sem querer pular etapas. Né? Estar atento, né? Isso é um ponto importante da mente estável, calma, tranquila. Quanto mais estável, mais capacidade de autoobservação. E aí, na medida que você descobre um padrão ruim, uma ação ruim, desarmônica, trabalhe constantemente, livre-se da letargia e lute. Procure a menor intenção possível, perceba que a ação é uma ação da natureza, não se culpe, porque está tudo dentro de um processo kármico, né, que a gente vai talvez conseguir conversar hoje sobre o karma, que é bem importante, e aos poucos a gente vai transformando e alterando a nossa existência. Esse é o caminho, né, do ser humano, não tem muito outro. Não. E aí ele fala assim, queres tornar-te um yogi do ciclo do tempo? Então, Aulanuque, discípulo, né? Não creias que sentando
em florestas escuras de orgulhosa reclusão, longe dos homens. Não crês que a vida alimentada de plantas e raízes saciada a sede com neve da grande cordilheira. Não crês ou devoto que isso conduzirá à meta da libertação final. Então, esse é definitivamente quando ele coloca. Se você quer ser um grande yogi, não vá pensar que você vai para a floresta, se afastar, e o orgulho de ser o cara, né? E se alimentar do que tem de mais sátua, né, de mais harmônico na existência, saciar da sede da grande cordilheira, porque os yogis iam, né, não esqueci qual é a cordilheira lá da Índia mesmo, bom, enfim, para as cordilheiras, para as montanhas, né, onde é a morada de Shiva, Kaivalya, nossa, agora minha cabeça confundiu. Enfim, a morada de Shiva, o topo da montanha, agora fugiu o nome quando eu lembro eu falo. Então, enfim, sai disso, né? Isso não vai conduzir você à libertação, né? O que vai conduzir é a ação, é determinar uma transformação contínua, é a humildade, isso é que vai transformar um grande yogi, né? É todos os dias ir alterando pequenos condicionamentos, né? E não fugir da luta, né? Então, o verso 133, isso, na verdade, eu só vou dar uma pausa aqui, né? Que o capítulo 5 do Gita, ele vai falar exatamente sobre isso, né? É a mesma concepção, por isso que eu até coloquei, porque eu achei interessante fazer esse comparativo, né? De duas literaturas de tradições diferentes, mas falando exatamente a mesma coisa. Krishna fala para Arjuna, quando ele começa a questionar sobre essa questão da ação, a conquista das funções mentais, porque ele fala, não deve, aí é Krishna falando no Gita, olha para você ver que é a mesma estrutura. Não se deve abandonar a ação e fugir para a floresta, mesma, em busca de meditação escapista. Também não tem valor a mera renúncia como se abster da associação em sociedade. Né? Novamente, é a mesma questão que é colocada. E aí ele fala a definição básica do yoga, que é prática que leva a esse princípio de compreensão e desapego. E aí a mais elevada consciência do yoga é no final Bhakti, que é a devoção. Tudo isso vai nos empurrando para que a gente consiga ter um princípio de entrega profundo que é chamado de Bhakti. Bhakti é a tradução da devoção, mas Bhakti é esse princípio fundamental de entrega, né, de conexão profunda com o Ser Supremo, né, com essa concepção de Deus. Então vamos lá. Verso 133, ele fala assim: não julgue não julgues que partir ossos, lacerar carne e músculos te unam ao teu eu silencioso. Ele está falando isso, está muito correlacionado aos asceticismos exacerbados que era muito comum na Índia. Se você pegar digitar no YouTube, no Google, digitar lá Yogi Índia, né? Yogi, prática intensa de Yogi Índia, você vai com certeza entrar nas linhas dos nadas, né? Dos nagas, dos shivaístas, aqueles que vão para a floresta e que praticam asceticismo muito forte, tentando se livrar dos desejos, se controlar os sentidos, né? Então essa é uma crítica muito voltada a esse tipo de coisa, que no mundo moderno ainda existe, né? Os silícios, utilizar algo, né, que lembre que o seu corpo é feito de pecado e aí você precisa se libertar de alguma forma, esse princípio de você transcender o corpo, se libertando dele. Aí vem toda a questão sexual, de se libertar, os desejos são pecaminosos, toda essa linguagem utilizada, né, de se livrar do que os desejos nos trazem, esses apegos que são colocados como pecados. E aí ele está falando exatamente o contraponto disso, né? Não adianta partir o osso, lacerar a carne, os músculos, para buscar esse eu, né? Não julgue que, vencidos os pecados de forma grosseira, né, ó vítima de tuas sombras, teu dever seja cumprido com a natureza e o homem. É muito lindo isso, né? Porque é um texto antiquíssimo que está justamente colocando essa visão errônea, né, que são desenvolvidas. Na era que a gente está agora, está citando essa coisa da era de Aquário, né? Independente de ser era de Aquário, dar essa nomenclatura, não tem nenhuma. É um momento novo que o ser humano está vivendo, né? Independente de como se chame, enfim. Eu acho que já passou essa época de ficar tentando classificar as coisas, ficar tentando convencer que a ideia nossa é melhor que a dos outros, né? E essa visão errônea, essas interpretações errôneas que tentam
a todo tempo, é aquela coisa, né? Quando uma pessoa está tentando demais convencer você de algo, é porque, na verdade, ela está tentando convencer ela mesma, né? Porque quanto mais pessoas se convencerem daquilo que ela está falando, mais corrobora, em teoria, aquilo que ele acredita. Então, as pessoas ficam numa insistência contínua de tentar convencer as pessoas de determinados pontos, né? Mas, na verdade, tentando se autoconvencer. E aí, mais ou menos, é o que está se colocando aí, né? Para com essa coisa. E olha, está falando isso há milhares de anos atrás. Né? É incrível que o ser humano, em alguns dos pontos, ainda não conseguiu. Para com essa coisa de usar de forma grosseira e vencer os pecados de forma grosseira. Ó, vítima de tuas sombras. É um princípio básico de que a gente gera as nossas próprias sombras, né? E é um princípio de autoconhecimento, de avaliar aquilo que a gente está errando, que é da nossa natureza, e ir aos poucos corrigindo sem culpa, né? Sem essa visão de condenação nas coisas, né? E aí acaba sendo condenação aos outros também. E aí ele fala assim: os benditos seres desdenharam tal conduta. O leão da lei, o senhor da misericórdia, Buda, né? Que é a referência desse texto, no contexto budista, percebendo a verdadeira causa do sofrimento, imediatamente abandonou o doce, mais egoísta descanso dos tranquilos desertos. Porque no final a gente tem que voltar à nossa natureza humana. Aquele exemplo que eu dei talvez no encontro passado, né? Se você se entra num corpo de cachorro como humano, você vai ter que viver como cachorro e pronto, faça o seu melhor trabalho possível. E aí a Aranyaka significa floresta, até Bridha Aranyaka é uma das Upanishad da floresta, uma das mais importantes, inclusive, que é essa ideia, né, de conexão. Aí não é uma ideia escapista, de fugir, é uma ideia do ser humano estar conectado. Né? E o que Buda fez? Ele foi, né, na figueira, alcançou o despertar, né, que é Buda, e aí ele volta se tornando um instrutor da humanidade. Então, ele não vai descansar no egoísmo, né, da compreensão, né? Ele volta para fazer o que tem que ser feito. Né? E aí, depois de haver alcançado o Nirvana, né? Nirvana é esse estado mais elevado dentro do budismo. O budismo seria o Kaivalya, seria o Samadhi, né? Nira significa fora, né? Vana, onde sai dessas ondas, né? Tá fora disso. Ele pregou em montanhas e proferiu discursos a devas, homens e deuses. Quer dizer, ele cumpriu o papel dele. Voltando ao exemplo do cachorro, né? Que entrou no cachorro, sabe que é humano, não se conforma com aquilo, no final o que você tem que fazer? Age como um cachorro da melhor forma possível, percebe que a ação não é sua, é porque você é um cachorro, você late. Esse é o ponto, sabe? Porque você é humano, a gente faz determinadas coisas. Não sou eu que faço. É a natureza humana que me incumbe de fazer. Esse é o princípio de abandonar essa ideia de que a ação é minha. Não é. A ação é do sistema no qual eu estou preso. E aí eu percebendo isso de fora, né? Por isso Kaivalya, olhar de fora isso e perceber os condicionamentos que eu estou preso como humano e usar isso da melhor forma possível. Qual é a melhor forma possível? Fluir nas minhas ações com a natureza, sem apego, sem identificação, e fazendo com que o entorno se torne estável, né? Se torne harmônico. Quer dizer, que aqueles seres que estão na minha volta consigam viver da forma mais harmônica possível. Menos sofrimento, gerar a capacidade de que esses seres também se elevem a um estado de tranquilidade, estabilidade e que não sofram. Porque, no final, quanto mais essa internalização de compreensão de que a alma ela está ali pura, e quem sofre é o corpo, né? Quem interpreta esse sofrimento é a mente, que na verdade nem é o corpo que sofre, é a mente que interpreta um sofrimento gerado, né, através do corpo. Tudo isso vai gerando esse afastamento no qual vai cada vez mais estabelecendo uma existência mais estável, tranquila, sem os apegos às emoções. Né? E aí ele fala: semeia ações bondosas e colherá seus frutos. E aí percebe que as estruturas elas vão, o autoconhecimento, o conhecimento de uma forma geral, vai trazendo um fruto de compreensão de que existe um funcionamento natural do universo, entre nesse funcionamento, né? Se flua com ele e procure as melhores ações, que são as ações harmônicas, que a gente pode chamar de bondosas. Quanto mais fluência dentro desse ciclo, mais os resultados, que são reações às ações, vão ser o que a gente vai colher. Então, no final, né,
quanto mais eu fizer essa roda girar de forma harmônica, mais eu vou estar colhendo o resultado, e isso especificamente chama karma, ação e reação. E aí ele termina com uma frase muito importante: a inação, um ato de misericórdia, se converte em uma ação de pecado mortal. Então, não dá para não agir. Aí vem aquela discussão muito comum, né, sobre tem alguém precisando de algum recurso, dinheiro, pobre pedindo esmola. Isso é muito comum. Dou ou não dou? Estou ajudando ele ou estou atrapalhando? Estou deixando com que ele se acostume na situação? Ou devo dar, não devo dar? Essa é uma das discussões que sempre permeiam, né? A gente ficar questionando o que se deve se fazer melhor nesse momento. Mas aí, uma das possibilidades de interpretar esse texto é a inação no ato de misericórdia é um pecado mortal. Então, a ideia de que você ajude a pessoa, aí vem, eu estou fazendo uma ação bondosa ajudando a pessoa. Se ele vai usar essa ação de forma ruim, aí o karma é dele. Mas a minha inação, o karma é meu. Então, eu tenho que fazer o que deve ser feito sempre. Eu tenho que gerar esse princípio de que eu preciso fazer isso, eu faço. E não espero nada, não quero nada em troca, não quero que ele seja melhor ou pior, eu simplesmente faço aquilo que deve ser feito. Essa é a ação da maior consciência. E aí, nesse ponto específico, eu acho que é muito importante a gente fazer uma pequena discussão sobre karma. Talvez para algumas pessoas não seja tão claro, né, o que é karma. Fica muito associado a coisa ruim. Karma pesado, né? Esse é o meu karma no sentido de que eu carrego algo, né, que não seja bom. Então, o que é karma? Eu acho que é uma discussão bacana para a gente encerrar esse bloco de ação. Karma significa ação. Então, duas definições. Vivekananda ele fala: karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nós temos a capacidade de agir, estamos presos a uma reação. Por que humana? Né? Porque o cachorro, a planta, ela tem uma ação e tem uma reação. Só que é absolutamente fluida. Né? Não existe maldade, não existe ação desarmônica na natureza. Ela faz o que tem que ser feito e acontece aquilo que tem que acontecer. Essa é a relação de karma, no sentido, né, que é usada a palavra akarma, né, que não está presa à reação. Nós não, nós temos a liberdade. E aí, na medida que você escolhe uma ação desarmônica, você vai ter o resultado dela. Palavras, pensamentos, atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. E é muito importante entender que pensamento gera karma, que pensamento, assim como Shivananda coloca, pensamento é uma ação com forma, cor, né? Pensamento é uma forma existencial. Então, não é porque pensou só e não agiu, não gerou um karma. Claro que você já gerou. As consequências são pertinentes ao volume da ação. Então, pode ser que talvez com um pensamento ele tenha uma consequência mais suave do que uma ação, né? Uma ação ruim. Você pensar em matar uma pessoa, você pode ter uma reação diferente de você realmente matar a pessoa. A reação pode ser mais intensa, mas não quer dizer que não gerou uma reação, não gerou uma ação, uma forma, e aquilo vai naturalmente ter uma reação daquilo que foi feito. Então, pensamento, palavra e atos vai tecendo essa rede, que é Tantra, significa rede, significa teia, uma das traduções de Tantra. Porque justamente Tantra está muito correlacionado à utilização da materialidade de uma forma geral, como tudo divino. Então, na medida que você vai usando tudo que existe na existência como divina, você vai gerando ações e vai se prendendo a reações, e vai criando essa teia. Né? Ou seja, a gente é livre para agir e responsável por absolutamente toda essa trama que vai se constituindo ao nosso redor. Essa é uma grande compreensão do que é essa existência kármica, né? No sentido de ir traçando toda a nossa existência e o nosso redor. Uma outra escritura védica, ele fala assim, um dos mais profundos e antigos textos, né? Ele afirma que todos os homens desse mundo nascem moldados por si mesmos, porque existe um contínuo processo. Quando a gente morre, existe uma transmigração dessa contínua ação que vai sendo impregnada, que vai dar a continuidade da existência em si. A consciência permeia todo o universo ele vai se transformando, né? Não importa a condição. A gente pode olhar uma pedra e falar assim, a pedra é imóvel. Não é. Se você olhar aquela pedra daqui a 1 milhão de anos, ela não existe mais, já é outra coisa. Ela pode, na nossa concepção temporal, ser mais longa ou mais curta, mas
tudo está em constante transformação. A gente observa dentro da nossa limitação e vai dizer que aquilo está parado ou demora muito. Mas, na verdade, se você pegar bilhões de anos, traçar 1000 anos é um segundo. Naquele segundo, a pedra já transformou completamente. Então, independente do que seja, está tudo nesse constante transformação, nessa constante, né, e se desenvolvendo karmicamente, tendo ações e reações, ações e reações. E isso, né, a consciência que está permeando a pedra, o ser humano, ela é una. E essa consciência, ela vai se desenvolvendo karmicamente, aquela pedra se transformou numa outra coisa, que se transformou numa outra coisa, e aquelas ações vão gerando reações e construindo a próxima transformação. Assim como nós, a gente está agora num corpo existindo, e esse corpo vai se desfazer, mas essa contínua inteligência, ela vai experienciando as ações e reações, talvez num momento sem individualismo, que essa visão individualista é muito mental, né? Mas a concepção do todo, ela vai se desenrolando, né? E vai se transformando. Então, vai dando, cada existência próxima é esse conjunto dessa teia criada que ela vai se desdobrando de alguma forma. Isso é a natureza existencial. Então, a gente está criando a todo instante a nossa própria existência, a nossa própria existência futura. Futura no sentido de o que a gente vai ser no desdobrar da nossa existência, vivo com esse corpo ou não, é as consequências de toda essa teia que está sendo tramada por pensamentos, palavras, ações, etc. Os karmas que ainda não se manifestaram, eles estão lá. Quer dizer, eu gerei algo que algo gerou uma possível consequência que ela vai se manifestar de acordo com as possibilidades. Então, dá um outro exemplo. Você pega uma semente e joga ela no chão. A potencialidade dela nascer já existe. Esse é o karma que ainda não se manifestou, mas está lá. Mas ele pode manifestar se chover, se tiver nutriente naquela terra específica. Então, tudo isso é a nossa existência, né? Você gerou um pensamento, gerou uma coisa. Às vezes, aquele pensamento é uma semente jogada. Se chover, se tiver terra suficiente, tiver nutriente, aquilo vai se manifestar. Então percebe que muita coisa ruim que é gerada às vezes por pensamento, coisas desarmônicas que são geradas, tá lá, tá tudo aí, tá tudo nessa teia. Se tiver condição de manifestar, aquilo pode se manifestar ou não. Então, o trabalho de transformação e de gerar essas possibilidades de manifestação é muito da gente. O ambiente que a gente está, as pessoas, a forma, tudo isso que a gente vai trabalhando, os mantras, essa purificação vibracional que vai gerando, muitas das vezes, o que a gente está fazendo? A gente está deixando não gerar a possibilidade de se manifestar algo que a gente já tem carregado de ruim. E não é porque a gente é ruim, porque a gente já vem com essa teia toda. E essa teia tem coisas boas, harmônicas, ruins. Tem várias coisas que estão ali que podem frutificar ou não. Tem até uma colocação que fala dos dois lobos, né? Qual é o bom e o ruim, qual é o alimentar e vai. É isso no final. Se eu der condições, muita coisa vai aflorar. E essas são as coisas que acontecem em extremos, momentos extremos, né? Como a gente está vivendo, se dá uma condição, a pessoa expressa aquilo. E às vezes estava lá latente. Se não tivesse dado condições, se ela tivesse, percebe que essas coisas estão surgindo agora totalmente descabida de nazismo, etc. Está lá latente. Se aquela pessoa tem a capacidade de autoobservação, de autoconhecimento, e uma mente clara, o que ele vai observar? Eu tenho essa tendência, né? Ele vai perceber isso. E o que ele vai fazer? Nutrir um aspecto de purificação e limpeza para aquela tendência não aflorar. Se ele ignora essa tendência, né, e simplesmente está preso a várias concepções que nem está percebendo, na hora que as condições dão possibilidade, ele aflora aquilo. Né, e aquilo é absolutamente horrível, mas está aflorando. E às vezes ele nem percebe o quanto é horrível, porque ele não tem lucidez, discernimento para se auto-observar e perceber. Todos nós temos essas tendências. Só que quanto mais você tiver a capacidade de observar, auto-observação, menos possibilidades de manifestação você vai dar para essas sombras. Por isso que ele coloca, né? A gente é moldado pelo que a gente constrói, por essa teia. Não achando que, muito de longe, né, que essa teia é construída para a gente é só boa. Claro que não. Né? Claro que a gente tem tendências obscuras, horríveis dentro da gente. Só que quanto mais purificado a gente transformar a nossa existência e menos capacidade de manifestar, menos chance essas possibilidades, esses karmas latentes vão se manifestar de alguma forma. Então, o que acontece? A palavra karma vem de crer, né, que significa agir.
vai se transformar em ação. Então, todas as palavras que você tiver esse prefixo aí de K, de R no sânscrito, vai ter essa correlação com a ação. Por isso cria, né? Cria, que a gente usa bastante a palavra cria, é o mesmo princípio, significação também. Então, o karma é um conjunto, ação e reação, causa e efeito. Não é bom nem ruim, é simplesmente um princípio natural da existência universal. Então, não tem nada a ver com determinismo, com peso nas costas, esse é o meu karma, tudo é o seu karma, né? Tudo é uma reação a um conjunto de ações que foi feito no passado. 3 tipos de karma existem, né? Que é chamado de Prarabdha karma, que significa aquilo que já foi criado e está acumulado. Então, é aqueles pensamentos todos, tudo aquilo que já fiz na minha existência inteira, não é no mês passado. Toda a existência está acumulado esses karmas. Por isso, a gente tem uma tendência a desenvolver-se de alguma forma, porque é tudo que já está acumulado, que pode se manifestar ou não. Santita Karma é o karma que já está amadurecendo como uma semente, já deu condição. Ele ainda não se manifestou, mas as condições todas foram dadas. E o karma que a gente está criando em todo momento. Né? Existe uma historinha bem legal do arqueiro, que o arqueiro, quando ele solta a flecha, se arrependeu, não tem mais jeito. Né? Esse já foi. Esse karma, a flecha já saiu, não tem mais como voltar. A flecha que está nas costas do arqueiro, né, ainda ele pode escolher se ele tira, se ele não tira, se ele segura, se ele aponta, enfim. Aí existe ainda a escolha. E a flecha que ele está no ato é o momento do agora. Né? Então eu tenho uma flecha, todos os karmas que estão amadurecendo, eles estão nas minhas costas, aqui nas minhas flechas. E aí, se eu der condição, eu pegar essa flecha e usar. Ou não, deixar elas quietinhas lá. Aí é eu que construo esse ambiente. Ou a própria, os karmas conjuntos, né, vão me empurrando para que isso aconteça ou não. Existem muitas coisas que estão coligados ao karma coletivo. Você está numa situação que nem agora Petrópolis, uma chuva, e tudo que está acontecendo é um karma coletivo. Muita gente está ali, né, e está sofrendo a consequência do ambiente no qual ele está lá. E aí trouxe uma possibilidade daquela experiência que ele está passando naquele momento. Na hora que você tirou a flecha e colocou, é o presente. Aí é o livre-arbítrio. É o único momento tênue, né, de livre-arbítrio que a gente tem. Escolho, solto ou não solto, viro para cá ou viro para lá. Soltei, já era. Aí é a consequência que eu tenho daquela flecha que já foi lançada. Não tem como voltar mais. Esses são os 3 tipos de karma. E aí é tido que os karmas têm 2 resultados, chamado de punya, os resultados agradáveis, e papa, os resultados desagradáveis. Pode ser colocado também como harmônicos e desarmônicos. Então, japa, mantra, oração, é tido como punya. Não tem como uma oração ser desagradável, não tem como uma oração ser desarmônica. Se ela for cantada de um coração puro, não tem como ser ruim. Então, só tem como trazer resultados bons. Por isso que a oração tem um grande poder. Você está gerando uma ação absolutamente pura. Não tem como aquela ação ter algum resultado que não seja bom. Ela só vai ter um resultado que seja harmônico, que seja agradável. Papas são os resultados desagradáveis. Mas aí tem um ponto interessante, né? Da mesma forma, em mérito e demérito, né? São armazenadas essa crédito, um cara fala crédito karma, né? Vai acumulando, né, nas ações. Mas no fundo, o karma ruim é aquilo que a gente não está conseguindo compreender. E aí ele dá alguns exemplos, aí serve para Corina. A dor é mau karma, mas quando você não percebe que a dor está construindo uma musculatura. Se faz na academia, né? Você estressa uma musculatura específica para aquela musculatura se desenvolver de alguma forma. Né? Eu não entendo muito, mas basicamente aquela dor que você está sentindo, usando um exemplo melhor, a dor que a Corina está sentindo na mão. Você faz exercícios que dói bastante. E aí você pode interpretar aquela dor como um mau karma. Ah, por que essa dor é comigo? Ou você pode interpretar aquela dor como um processo de melhoria. Então, ele não é um mau karma, né? É simplesmente uma estrutura da natureza. Então, se você entende que a dor ela é uma construtora, ela é um alerta, a dor nunca é má. Ela pode ser desagradável. Então, é interessante essa compreensão, né, de que karma não é ruim, karma não é bom. Ele pode ser agradável em alguns momentos e desagradáveis em alguns momentos. Mas, de alguma forma, ele está constituindo essa teia, né, de funcionamento da natureza. Então, concluindo, né,
visão que está sendo colocada de ação, que está totalmente relacionada à karma, né? Durante toda a nossa existência, os resultados das nossas ações anteriores não visíveis manifestam-se. Então, existe um conjunto de ações, né, que estão não visíveis, mas é chamado de Vassana. Vassana são essas tendências que a gente tem, né? Sanskaras são as impressões. Na linguagem do yoga, né, védico, isso é chamado de sanskaras. Você age algo que impressiona a sua existência. Samsara significa impressão. Então, toda vez que eu gero uma ação, eu gero uma impressão na minha existência sobre aquela ação. E aí aquilo fica guardado, né? São os registros. Né? E aí fica guardado ou na minha existência, ou fica guardado no universo inteiro, que são chamados registros akáshicos. Akasha significa espaço, fica guardado no espaço. Então, eu gero uma ação, qualquer que seja, pensamento, qualquer coisa, aquilo fica registrado, impressionado, né? Gera uma impressão, que fica registrado em algum lugar. E esses registros, eles vão ser um acúmulo de situações que vão me gerar vassanas, que são tendências. Então, tudo que eu fiz na minha existência vai sendo acumulado. E no o local que eu estou hoje, ele está coberto com essa teia de ações, que são os registros akáshicos. Está no espaço, está em todo lugar aqui. Então, eu estou sofrendo agora uma influência de todas essas tendências latentes. O que eu devo fazer? Me manter o máximo possível numa vibração estável, calma, para ter lucidez de observar tudo isso e manifestar aquilo que seja o melhor possível. A comparação da nossa existência com uma orquestra, eu acho que é uma das melhores comparações que podem ter, porque se você pensar, nós somos uma grande orquestra tocando, já até usei esse exemplo uma vez. O universo é uma grande orquestra. Cada instrumento tem o seu dharma, cada instrumento está tocando a sua música específica. E se um instrumento específico lá toca um instrumento errado, imagina uma orquestra imensa, né, do tamanho do universo. Um instrumento não vai influenciar na orquestra inteira. A orquestra inteira vai continuar com a sua música. Só que aquele instrumento ele vai influenciar aquele pequeno entorno. Se o instrumento for grande ou pequeno, se tiver vários instrumentos, ele vai ter uma influência desarmônica naquele núcleo no qual ele está preso. Talvez na orquestra inteira não, mas naquele núcleo sim. E aí o que acontece? Enquanto não afinar os instrumentos e estiverem tocando para a orquestra e não individual, aquele núcleo está desarmonizado. Então, o que acontece? Essa desarmonia vai gerando essas karmas latentes, né? Quando você cai naquele centro ali, onde os músicos estão todos tocando cada um a sua música, você vai sofrer aquelas consequências daquele ambiente desarmonizado. E enquanto eles não entenderem e afinar o seu instrumento, e aí percebe que é uma ação individual, autoconhecimento. Cada um vai ter que olhar o seu instrumento, o seu desafinar, arrumar o seu instrumento, e aí colocar ele no diapasão na orquestra para tocar aquela música que está sendo tocada geral. Então, é um exercício individual para o todo. Essa é a existência nossa. Né? No final, esse tocar para o todo é a ação devocional. É essa cooperação de ajudar que todo mundo afine seus instrumentos, que é o princípio de caridade, de doação. Percebe? Esse exemplo da música é bem interessante, porque nós somos vibrações. E aí, quando a música afina, entra numa estabilidade profunda, numa quietude ativa. Essa é a grande palavra, porque a música ela é um movimento vibracional, mas quando ela está absolutamente afinada, ela gera uma harmonia profunda, que pode ser que é quase uma quietude, é um estado de harmonia profundo, mas está tudo vibrando, tudo tocando, mas só que em harmonia. É isso que se busca no final. Então, eu achei legal colocar essa questão do karma, né? Porque o karma às vezes fica muito preso a uma concepção muito superficial, né, do que é, e no final é a base da compreensão do funcionamento do universo. Então eu vou parar aqui, que faltam 8 minutos, para que vocês falem aí, enfim, né, fiquem à vontade para fazer suas colocações sobre o que a gente conversou hoje. Fiquem à vontade, pode falar. Então, eu não sei nem como é que eu falo, porque vou tentar falar o que eu quero entender. Quando você para lá atrás, no comecinho, você fala que a ação, né, do homem, né, o cachorro tem
tenha uma determinada ação e o homem tem a determinada ação dele, cada um tem o seu, né? Sim. Aí eu fiquei pensando, quando você falou isso, que isso faz parte do processo do universo, né? Uhum. Eu fiquei pensando que quando você fala assim, que é aquilo que é o que se espera do humano, né? Sim. Do ser humano. Uhum. Daí eu fiquei pensando assim, mas cada um de nós temos a nossa individualidade, né? Sim. Mas aí agora você fala sobre o karma, daí me esclareceu mais. Sim. Mas essa compreensão das diferenças da unidade, ela se você se voltar ao corpo, fica muito claro isso. Você tem milhões de células. Cada célula tem uma individualidade. As células não são iguais e não têm funções iguais. Mas quando elas funcionam numa harmonia, o corpo inteiro funciona. É o mesmo princípio humano. Cada humano tem a sua individualidade, tem a sua característica, tem a sua diferença. Mas não quer dizer que essa diferença dessa individualidade existencial não faça com que o funcionamento seja um só. Eu acho que essa análise do corpo é muito clara para isso, né? O corpo não tem uma célula igual a outra, são bilhões de células. Só que cada uma funcionando no seu papel correto, o corpo funciona. Então, não existe uma perda da individualidade no sentido das diferenças. E aí é um dos princípios do respeito à diferença, porque não é porque é diferente porque é melhor ou pior, é simplesmente porque é diferente, né? E tem uma função diferente. Mas se cada um fizer o seu, né, com as suas diferenças, o Christian fala no Guito uma parte super linda. Ele fala assim: melhor fazer o seu mal feito do que o do outro bem feito. Que é exatamente esse ponto, né? É o meu papel, e só meu. E eu tenho que fazer ele da forma mais harmônica. Agora, quando eu contamino isso com uma visão egóica, eu estou fazendo isso para mim e não para o todo, esse é o princípio do ego que nos tira dessa conexão. E daí eu já não estou fazendo mais para que o corpo funcione, estou fazendo para eu ganhar alguma coisa com isso. E essa é a ideia da ação intencional. Mas é bonito nessa compreensão, Cori, porque né, o que você perguntou é uma coisa clara. Porque quando a gente começa a entender a abdicação da ação, né, e percebe que a ação não é minha, é de um sistema inteiro, a gente acaba começando a negar a própria individualidade e achar, então, que não preciso fazer nada. Então, é só largar a mão e tudo vai acontecer. Não é. Porque no final, o ser humano, com a compreensão da ação, e aí que vem todo o desenvolvimento da compreensão kármica. O cachorro tem essa natureza de não compreensão e simplesmente faz. O ser humano, não. Por isso que a gente está preso nesse condicionamento e por isso a gente é a espécie mais importante, entre aspas, né? Importante no sentido de que é o único que tem essa possibilidade de se libertar. Por isso que nos dá uma condição de ser divino, né? Temos a possibilidade de fazer escolhas, né? De fazer escolhas e de sair desse condicionamento animal. Esse é o grande ponto. Porque se eu não consigo perceber isso e faço as escolhas para ser um animal melhor, eu vou ser um animal melhor, eu vou ficar preso nesse condicionamento. Esse é o princípio de Sansara, essa roda que a gente não sai. O cachorro vai demorar milhares de anos para sair dela, e nem sempre depende dele mesmo, né? Porque ele vai ter várias condições que vão fazer com que ele saia. Nós não, a gente entrou numa condição humana que nos dá essa possibilidade. Se a gente não usa, fica de novo, volta outra vez, volta a 5 casas. Mas a possibilidade existe. Essa é a grande perspectiva divina humana, né? E outra coisa que você falou também, daquela questão de você faça, né? Faça. Se vier pedir uma esmola, você dê e não queira saber, né? Então, né? A gente até tenta, né? Mas lá no fundo tem o julgamento, né? Muita gente vai questionar isso, né? Porque vai falar assim, mas se você dá, você está colaborando para aquele, enfim. Vai ter muitos argumentos que podem ser corretos também. Mas se você pensar num princípio muito básico da existência, se eu posso ajudar aquela pessoa, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar. Agora, se aquela pessoa pegar, eu dou uma coisa para ela, ela pega aquilo que eu dei e me mata, aí o problema é o karma dela, não é meu. Eu fiz o que tinha que ser feito. Agora, eu não posso dar aquilo esperando que ela retribua de alguma forma. Aí é uma ação intencional, é egoísta, né? Mesmo que seja boa, mas existe um princípio de ego nisso. E cada um está num momento, né, de evolução, de um movimento, né? Você vê esses exemplos, tá? O próprio Padre Júlio hoje em dia, mas se você pega a Madre Teresa, esses exemplos, são doações incondicionais.
eles vão lá e ajudam. E ponto final. Se a pessoa é boa, se é ruim, se ela está usando, se ela é drogada, se ela não é drogada, isso é o problema dela. O meu problema é fazer o melhor para você. Fazer o que eu Faça bem puder para feito você. a sua parte, Né? Isso é né? um princípio de santo, né? O santo faz isso. Não está esperando nada, ele faz. Bacana. Faça bem feita a sua parte, né, Dani? O melhor possível, né? Porque nem sempre é bem Melhor feito, possível. mas o melhor possível. Se a gente conseguir desenvolver, né, esse princípio de não ego, né, de não intenção, esse eu acho que é o que eles insistem em várias escrituras, né, de desenvolver essa ação não intencional. Mesmo que não consiga, mas buscar isso sempre. O que eu devo fazer agora? Que não é para mim, é o que eu devo fazer. É verdade. Gostei também. Pode até fazer ruim e errado, mas tentando, pelo menos. Tentou. E não se culpar, né? Porque a gente se culpa muito, a gente cria um ideal de coisas que não é real, né? A realidade é que a gente é cheio de defeito e cheio de coisas latentes que, se der condição, a gente faz bobagem, né? Tudo Fazer certo? tudo para aprender o melhor, né? Tem que aprender. A vida é purificação. Limpar Purificação. esse espelho sujo que... Não existe sofrimento. A gente está aqui se purificando. Exatamente. Muito bom, Danilo. Bacana, Danilo. Muito obrigada. Essa parte do livro é bem legal. Bom, o livro inteiro é bem legal, né? A gente faz um ano que está estudando ele, acho que não teve uma parte que não seja bem legal. Agora, a diferença de tempo, Danilo, entre o Bhagavad Gita e depois Tá. do livro. Eu não sei exatamente esse livro quando foi escrito, mas a Bhagavad Gita é tido que foi escrito há 3.500 anos, 4.000 anos atrás. E, em teoria, a Bhagavad Gita é muito antes deles. Antes dele, né? Até porque a visão budista, se eu posso estar enganado, mas a filosofia budista é fundamentada na tradição védica, védica não ortodoxa. Então, a raiz são os Vedas. Então, os Vedas, ele antecede tudo isso. E a Bhagavad Gita é tido como a essência védica, né? Depois dos Vedas. Então, se você pegar numa linha do tempo, os Vedas é a escritura mais primária, né? Mais antiga, de, sei lá, 6.000 anos atrás. A Bhagavad Gita vem depois, que é a essência desse conhecimento. E o budismo, essas filosofias, elas derivam desse conhecimento e aí vão se desdobrando baseado nisso. A raiz mesmo são os Vedas. Outra coisa interessante que você falou foi do Krishna, né? Que é melhor você fazer o seu mal feito do que querer melhorar o dos outros. Fazer o bem, bem melhor. É o que a Cunha levantou, a individualidade. Sim. Cada um faz o seu. Às vezes achando que está muito bem feito e está. O problema é que a gente fica espelhando a nossa vida nos outros. Não pode. A gente não quer ser a gente quer ser um personagem que não é nosso. E aí, que não é nosso. Mais uma da minha avó. Danilo. Viva a sua vida. Do jeito que você é. Não se preocupe com um dos outros. Ela falava isso. Exatamente. É que nem a gente, quando a gente quer uma coisa, né? Não sabe se aquilo é pra gente, né? Não sabe se aquilo está reservado pra gente, faz parte da nossa vida. E às vezes a gente força uma situação. Força a barra. Se esforce. Isso é uma coisa interessante também, Coridi. A gente ter essa sutileza de observar e falar assim, isso não é. Eu estou insistindo numa coisa que não é para mim. Apesar de tudo falar que é, mas não é. Isso liberta a gente de vários problemas. Gente, tudo certo? Se alguém tiver uma colocação, fique à vontade. Se não, um bom descanso para todos. Amanhã. Vou ter o telefone. Com licença. Amanhã. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Amanhã a gente está junto às 9 horas. 9 horas. Obrigada. Tchau. Namastê. Tchau.